Olá, como te sentes hoje? Bem? Mal? Bem mal? Este vídeo vai ser um bocado diferente dos outros. Não vai ser sobre política nem sobre nenhuma disciplina. E mais do que tentar ensinar, eu vou tentar partilhar. Na aula de Psicologia, tivemos a conversar sobre o quão dificilmente as pessoas se expressam umas às outras. E começamos a tentar comparar quais podiam ser as razões para as pessoas se expressarem menos, porque é que nos devíamos expressar mais. Um estereótipo que notamos que havia e que todos concordamos foi que os rapazes têm mais dificuldade em expressar-se do que as raparigas. Talvez por a sociedade lhes impor um papel mais frio, mais másculo. Então começamos a falar sobre isso e a partilhar as nossas histórias. E eu acho que as conclusões que comecei a ter e as formas em que pensei são dignas de ser partilhadas. E além do mais, fiz uma votação no Instagram para saber mais ou menos como é que as pessoas se sentiam, tanto a nível de rapazes e raparigas como no geral, e porque é que ou partilhavam muito pouco ou partilhavam muito, quais eram os benefícios de cada uma, e portanto é isso que quero partilhar com vocês hoje. Em primeiro lugar, é importante perceber que houve muito mais raparigas a participar do que rapazes, porque aparentemente essa é a minha base de seguidores no Instagram, mas eu fiz os cálculos em termos percentuais também, tipo, a dividir pelo total, e aparentemente as raparigas têm menos facilidade em partilhar os seus sentimentos e pensamentos com as outras pessoas. A diferença pelos cálculos não é muito grande, mas eu depois vou fazer aqui uma imagem mais cuidada do que tem no caderno com as barras e vocês vão ver a diferença. Os rapazes, na sua maioria, responderam com mais facilidade a partilhar, apesar de haver alguns que não se sentem à vontade de todo. E as raparigas, há mais que não se sentem à vontade em partilhar e há muitas que partilham muito pouco. E portanto isto foi um bocado contra o estereótipo, fiquei um bocado surpreendido, apesar de já conhecer algumas das raparigas e saber os porquês. De qualquer forma, eu mandei mensagem a toda a gente de que tivesse assim valores mais estranhos, ou muito bons ou muito maus, e comecei a tentar saber porquê. As principais razões para as pessoas não partilharem o que sentem, quer seja bom ou mau, é porque acham que ou vão ser julgadas, e isto pode ser para ambos os casos. Por exemplo, eu posso contar a alguém como me sinto e a pessoa ou acha que eu estou a exagerar, ou acha que eu estou a ser egocêntrico porque é algo muito bom e estou a tentar vangloriar-me, ou se calhar eu estou a dizer estou mesmo muito triste, sinto-me mesmo mal, e a pessoa, isso é uma fase, isso passa. E isso invalida completamente os sentimentos das pessoas e portanto depois é normal que as pessoas fechem mais e não voltem a partilhar tão facilmente. Pronto, e a outra razão também é o medo de ficarem vulneráveis e de que as pessoas, ao saberem mais sobre mim, possam tentar usar essas coisas contra mim. E depois, as razões para os resultados mais altos, mais eu sinto mais à vontade em partilhar, foram que a vida fica mais simples. E eles justificaram isto através de se disseres sempre a verdade e se disseres sempre tudo, as pessoas vão sempre saber aquilo em que estás a pensar, não vai haver aqueles joguinhos de será que é isto, será que ele quer mesmo dizer isto? Não, vocês vão ser pessoas muito mais abertas, são mais fáceis de ler e portanto se as pessoas vão saber que se as pessoas estão a ajudar-vos é porque sabem os vossos objetivos e se e pronto, e no geral porque percebem o que é que vocês querem fazer e percebem que vocês não estão a manipular ninguém. E portanto, depois também, quanto à parte de se vão abusar de vocês ou não, ok, é verdade. Justificaram-me que é verdade que muitas vezes as pessoas se lixam por confiarem demasiado nos outros e por expressarem demasiado, mas dizem que vale a pena e que é uma questão de escolher as pessoas certas e de ir aprendendo com o tempo que tipos de pessoas podemos confiar, de fazer aproximações mais lentas, etc. Depois, outra ideia que não foi dada no Instagram, mas que eu li num livro do psicólogo Jordan B. Peterson, ele é bastante famoso nas redes sociais e escreveu alguns livros, e eu vou deixar o link na descrição para vocês poderem ver quem é. É que basicamente é preciso uma aldeia inteira para organizar uma mente, uma cabeça. E todos nós temos uma confusão de pensamentos, uma confusão de emoções dentro de nós, quer o expressarmos ou não, portanto devemos tentar falar com as pessoas, abrir-nos com as pessoas para tentar organizar isso, porque ao pôr as coisas por voz, ao falar, estamos a obrigar-nos a nós próprios a pensar nas coisas e a tentar organizá-las. E depois isso é uma forma muito mais fácil. E é por isso que existem os psicólogos em primeiro lugar, porque os psicólogos devem ser especialmente bons ouvintes. Porque bons ouvintes são pessoas que basicamente nós sentimos mais à vontade a abrir-nos com elas e a falar com elas. E, em teoria, é suposto elas não nos darem uma opinião.
acho que foi Freud, um psicólogo bastante famoso, que disse que se escondia atrás de uma parede, atrás de um biombo, para que os pacientes não pudessem ver as suas expressões faciais, as suas reações, para realmente se sentirem mesmo bem a partilhar. E eu acho que é por isso que serve a ajuda profissional acima de tudo, sendo que os psiquiatras depois também lidam com medicamentos e com hormonas, mas acho que acima de tudo é para isso que servem os profissionais. E acho que não são necessários assim tantos profissionais se nós conseguirmos expressar-nos realmente e conseguir confiar nas pessoas para nos abrirmos. Esta parte do vídeo é mais contra uma ideia minha e que eu não necessariamente recomendo, porque pode ser mais ou menos perigosa em termos de gerir emoções e vida social também, mas eu tenho uma teoria de que nós só podemos ser vulneráveis se nos deixarmos ser vulneráveis, ou seja, as pessoas só podem usar as coisas contra nós se nós nos deixarmos afetar. Então, existe aquela ideia de, eu sou um livro aberto. E o que é que as pessoas vão fazer um livro aberto? No máximo podem folheá-lo, não vão dizer, descobri isto. Claro, está ao alcance de todos. Então, agora vou partilhar um bocado de mim próprio. E isto não pode ser usado contra mim, porque eu tenho orgulho de tudo, portanto, é parte da nossa história. E lá está, não recomendo necessariamente que o façam, é preciso cuidado, mas é uma decisão minha e mostra principalmente como a história é sobre eu me expressar e eu estou-me a expressar agora, novamente, e portanto é como tem sido algo constante na minha vida e tem resultado para mim. Não quero dizer que resulte com todos, mas dá para pensar. O que não quero dizer que seja fácil partilhar, mas eu já me mentalizei, portanto vamos. Então, quando eu era mais novo, desde criança, desde sempre, era tipo uma criança prodígio, vá, quase. Tinha muito boas notas, era amigo de toda a gente porque tinha os mesmos amigos desde o infantário, tinha, pronto, gostava de ler, aprendi a ler e a escrever muito cedo e cheguei a ter alguns trabalhos de casa mal porque estava muito à frente. Pronto, então tinha toda essa mentalidade, nunca me preocupei com nada, nunca tive problemas. Até que cheguei ao sexto ano, ao início do sexto ano, e mudei de escola, vim do Castelo da Maia para a Maia, onde tenho estado desde então. E então todos os meus amigos desapareceram. Perdi o contacto com eles, não havia redes sociais assim tão como há agora, e portanto perdi o contacto com eles e já não tinha amigos. E eu não tinha amigos e não sabia fazer amigos porque nunca tive que os fazer. Então comecei a ser tipo muito inadequado socialmente, não sabia como fazer amigos, não sabia como conversar com as pessoas, passava muito tempo sozinho. Quando chegava a situações sociais não sabia bem como reagir, etc. Isso acabou por ter consequências muito más para mim. Nomeadamente, comecei a ter ansiedade social, comecei a ter ansiedade generalizada, comecei a sofrer bullying, no início um bocado soft, era mais a nível de exclusão, mas como estava excluído e como não me conseguia integrar, começou a ser também mais psicológico e mais verbal. E chegou a ser físico também em algumas ocasiões, mas foram bastante poucas. Não foi de toda a pior parte. A nível de família, também tive bastantes problemas, do género, pronto, a vida nem sempre é fácil e os meus pais divorciaram-se. Foi um divórcio bastante amigável até, continuam amigos até à data, na altura discutiam um bocado, mas no geral foi bom e eu achava que não me estava a afetar. E ainda assim eu portava-me mal em casa, portava-me ligeiramente mal na escola, não andava feliz. Nunca contei aos meus pais que sofria bullying até há 2 anos atrás, quando já estava no 10º, e portanto não havia forma deles saberem. Mas pronto, eles achavam que era por causa do divórcio e puseram-me em psicólogos e psiquiatras e eventualmente, à medida que as consultas progrediam e não se descobria nada e não se percebia nada, puseram-me numa pedopsiquiatra, que é tipo uma psiquiatra só para crianças, ou especializada em crianças. E pronto, eu acho que aquilo era inútil, sinceramente. Não tentando desprezar a profissão, comigo não me fez nada. Mas descobrimos a possibilidade de eu ter Asperger, síndrome de Asperger, e pronto, ela reparou que eu tinha ansiedade, mas ela não soube dizer se era ansiedade mesmo psicológica, mesmo transtorno, ou se era tipo só ansioso como toda a gente. Pronto, independentemente disso, houve uma altura em que parei de ir às consultas porque disse aos meus pais que eu não queria mais e portanto, pronto, nunca avançou daí. Mas a verdade é que no 10º ano eu fui para o curso de Ciências e Tecnologias e achava que era aquilo que eu queria, mas ao longo do ano as notas foram piorando e também, pronto, comecei a fazer amigos, mas continuava a ter bastante ansiedade social e foi piorando. As notas não eram boas e, portanto, comecei a sentir-me cada vez pior.
Depois também a nível de sono, o meu sono estava completamente perturbado, tinha aulas às 8 e tal, 8h20 e ia dormir às 5, às vezes às 3, outras vezes às 5, e não aproveitava nada, a vida estava mesmo um caos. E pronto, então não foi uma boa fase. E como é que isto começou a melhorar? Primeiro eu tive que admitir que estava mal e era algo que eu tinha dificuldade em admitir. Eu dizia, não, eu não tenho ansiedade, eu estou aqui de lado do grupo, tipo, não estou integrado na turma porque, não temos os mesmos interesses. E portanto acabava por ser um bocado uma desculpa e um bocado inventar. Então pronto, aceitei que estava mal. E comecei a ir à sociedade de debates, por exemplo, porque era um interesse que eu tinha e na altura eu, como seria evidente por esta depressão e ansiedade todas, eu tinha alguns pensamentos suicidas, nunca tentei fazê-lo, mas tinha pensamentos, acho que toda a gente já teve alguns, não sei, mas acho. E portanto eu pensei realmente em morrer e, se viesse um carro agora e me acertasse era mesmo fixe. E pensei, pronto, e quando entrei na Sociedade de Debates, eu gostei daquilo de tal forma, o que não quer dizer que para vocês seja dança ou teatro ou qualquer cena, ou Playstation até que seja, o que importa é que vos dê uma razão. E portanto, eu pensei, não dava jeito nenhum morrer hoje porque sexta-feira vai haver debates. Então tenho que continuar vivo e pronto, foi um ponto importante. Além disso, os debates levaram-me num torneio, acho que foi a Guimarães, a Braga, uns meses depois, exatamente, e foi com uma colega de turma, a Beatriz Carvalho, e na final, o tema da final foi algo que me tocou bastante, já não lembro sinceramente qual foi, mas tocou-me bastante e eu acho que fiquei bastante triste, não sei se chorei ou não. E pronto, depois falei com a Bia e desabafei completamente com a Bia. Foi quando eu decidi expressar-me. A Bia não era propriamente a minha melhor amiga, era uma boa amiga, mas pronto, simplesmente chegou a uma altura em que eu tinha que me expressar. E falei com ela e ela ouviu-me muito bem e esteve atenta. Primeiro falamos por mensagem, depois no dia seguinte ela veio ter comigo e falamos. E expressar-me e falar com a Bia foi tipo a melhor cena de sempre, porque depois a Bia perguntou-me, com a minha autorização, olha, posso falar com esta pessoa também, posso falar com esta pessoa, e criou-se todo um núcleo de suporte, porque o mundo não é tão mau como as pessoas pintam, as pessoas adoram ajudar as outras, e às vezes simplesmente não percebem que vocês precisam de ajuda, que nós precisamos de ajuda, então, pronto, eu acho que nessa altura foi uma das alturas em que mais beneficiei de me expressar. E obviamente podia ter corrido mal se não fosse a Bia, se fosse uma pessoa com pior caráter, mas valeu a pena. E depois desse dia comecei a melhorar bastante. E no geral comecei a andar mais com pessoas, porque as pessoas agora tinham consciência dos meus problemas e de como eu me sentia. Nos debates no geral fui melhorando a minha capacidade de falar, estou aqui a fazer vídeos e lembram-se da parte da ansiedade, pronto, não seria tão fácil, ainda tenho alguma, mas agora é tão natural como qualquer outra pessoa. E, e pronto, e ajudou-me a ultrapassar. E também comecei a escrever poesia, que é uma ótima forma de autoexpressão. E pronto, o que eu quero passar com esta história, primeiro era expressar-me também, porque já que é o tema do vídeo, seria um bocado incompleto se eu não o fizesse. Uh, Pronto, eu acho que é um exemplo que resultou, de que expressar resulta. E eu durante anos expressei-me e não resultou, mas foi desta altura em que a minha vida melhorou dramaticamente e depois de falar com a Bia fiquei melhor, fiquei com mais amigos, depois disso as minhas capacidades melhoraram, ainda mais amigos, as minhas habilidades em várias áreas foi ganhando confiança e foi melhorando. E portanto, a mensagem que eu quero passar aqui, e eu não sou profissional, os profissionais estão por aí, podem consultá-los, mas é que o mais importante é saber pedir ajuda, quer seja profissionais, quer seja aos vossos amigos, quer seja às vossas famílias. Uma coisa que foi dita na minha turma é que às vezes as famílias não têm tempo, mas uma colega minha, foi a Clara, ela disse: se vocês falarem com os vossos pais e disserem, olha, é importante, é sério, os vossos pais não vão querer saber do que é que raios estão a pensar, se têm que trabalhar, se têm que fazer o jantar. Eles vão parar e vão vos dar atenção. Porque muitas vezes podem pensar que é só mais uma coisa do dia a dia, mas são vossos pais, eles querem saber de vocês. Falem com amigos, falem com os vossos avós, as pessoas vão querer ajudar. E portanto, acho que é isso o mais importante. Se tiverem que retirar alguma coisa deste vídeo, para quem viu até aqui sequer, peçam ajuda se precisarem. E exprimam-se, nem que seja, não têm que se exprimir com toda a gente, mas arranjem uma pessoa em quem possam confiar, duas pessoas, tentem o vosso melhor. E pronto, e no geral é isso. Exprimam-se e se quiserem falar comigo, sabem as minhas redes sociais, estão sempre na descrição. A maior parte de vocês vem de lá e portanto não tenham medo de pedir ajuda. A ajuda está sempre ao vosso lado.